Olá, amadas, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Eu me chamo Tatiana, moro em Timóteo, na cidade de Minas Gerais. E eu tive o prazer de ser convidada pela Carinelli, da página Florescendo no Lar, para testemunhar, relatar aquilo que o Senhor fez em minha vida. Me sinto honrada, tá, Carinelli, de ter sido convidada por você para participar da série, do quadro Que Você Gera Tem Nome. Eu quero, antes, de começar a falar a minha história, deixar Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E a minha história com o Senhor, eu nasci num lar cristão, mas eu tive a oportunidade de ter meu encontro com o Senhor alguns anos atrás. E tudo começou há aproximadamente 15 anos, que eu comecei a passar muito mal, senti dores fortes dores de cabeça, comecei a perder a minha visão e senti sintomas que eu nunca antes tinha sentido, muito mal-estar, muita fraqueza, eram dores intensas. E eu ia aos médicos, e eles não descobriam o que eu tinha, qual era o meu quadro clínico. E foram alguns meses assim, e a minha situação só piorava. E um dia eu passei muito mal, tive uma crise muito forte de dor de cabeça, que eu lembro que eu suei a roupa do meu corpo e comecei a vomitar, e as minhas vistas começaram a ficar embaçadas, e eu comecei a perder, a capacidade de enxergar com clareza. E eu fiz uma oração indo para o hospital. Essa era uma de muitas idas, Eu falei com o Senhor que aquele dia eu não queria voltar mais, eu precisava descobrir o que eu tinha. E naquele dia, o médico plantonista, ele resolveu me internar e me encaminhou para uma neuro. E eu fiquei internada. Isso foi um dia à noite. Quando foi no outro dia pela manhã, a neuro passou no meu quarto, me examinou e viu que tinha algo de errado comigo. Nos primeiros exames ali naquele quarto, ela percebeu que o meu nervo óptico estava muito inflamado, estava muito alterado, e ela resolveu pedir uma ressonância magnética. E eu fiz aquela ressonância, não deu nada. Mas aí ela falou para mim e para o meu marido que precisava pedir, na verdade ela pediu uma tomografia, não deu nada, mas ela precisava pedir uma ressonância magnética, porque ela precisava descartar as hipóteses de tumores no cérebro. E assim eu fiz, e graças a Deus não deu nada, Aquela ressonância meu cérebro estava limpo de tumores, mas todos os sintomas que eu carregava eram de um tumor no cérebro. E aí ela resolveu fazer uma punção na minha lombar para medir a pressão intracraniana do meu cérebro. E aí foi que eu recebi um diagnóstico nunca na minha vida esperado. Eu nem sabia que existia essa síndrome, que era a síndrome da hipertensão intracraniana, que era um pseudotumor no cérebro. A partir daquele momento, os meus sonhos, os meus projetos, a minha história de vida foi alterada, porque eu não era mais a mesma de antes, Eu sentia muita fraqueza, o que eu havia perdido na minha visão, eu poderia não recuperar mais, A minha oftalmo foi muito clara comigo, ela não me garantia que eu voltaria a enxergar com clareza. E aí eu comecei a viver, muito nova, as incertezas do futuro. Eu tinha projetos de vida,
não sabia como que seria o meu futuro. E a cada ida ao médico, a médicos, né, eles me ouviam e me mandavam voltar para minha neuro, procurar uma segunda opinião, porque no meu caso, a hipertensão intracraniana, ela aconteceu de uma forma assim inexplicada. Não tinha nenhuma outra motivação para fazer essa pressão ficar alterada, né? Eu lembro que no hospital eu fiz algumas punções para poder regular a pressão no meu cérebro e comecei a tomar medicação. Com o tempo, a medicação conseguia controlar, mas mesmo assim eu me sentia muito mal, né? Eu passava muito mal. Sentia muita fraqueza, muita dor de cabeça. E foi assim ao longo desses anos, né? No ano de 2016, eu senti, né, o desejo da maternidade. E fui na minha ginecologista conversar com ela, eu e meu marido, sobre essa vontade, né, que tinha despertado no meu coração. Sabia que minha situação não era muito favorável para a maternidade, mas mesmo assim a gente foi e conversou. A minha ginecologista, na época, ela foi muito sincera comigo, muito franca, e disse comigo que eu teria que ter muita vontade de ser mãe para poder encarar uma gestação com o meu histórico, né? E eu lembro que eu voltei para casa muito chateada, muito frustrada com aquilo que ela tinha me falado. Marquei uma consulta com a minha neuro. Ela não me deu uma contraindicação da gravidez, mas eu não podia tomar a medicação pelos 3 meses. Aquela medicação que deixava aquela pressão controlada no meu crânio, no meu cérebro, né? E aí eu engravidei. No meio daquela dor, daquele parecer da médica, eu engravidei. E foi uma gestação extremamente difícil, uma gestação que eu não tinha muitas expectativas, porque eu passei muito mal e não tinha indicação de engravidar novamente. E eu lembro que quando eu estava com 7 meses, né, eu precisei, ao longo de todo o processo dos 9 meses, eu precisei de ser cuidada por outras pessoas, eu tive que me afastar do trabalho, não tive condição de continuar trabalhando. E eu lembro que por volta dos 6, 7 meses, o Senhor me fez uma promessa, que a criança nasceria saudável, bem, e que tudo ia dar certo. E assim foi ao longo dos 3 meses, dos 9 meses. O meu filho mais velho, Bernardo, nasceu saudável, né? Assim que a criança nasceu, assim que ele nasceu, o meu corpo, né, voltou ao normal, a pressão voltou a ficar controlada, mas não foi um processo fácil, foi um processo que eu fui carregada pelas orações, porque foi muito difícil. Bom, eu imaginava que ia ficar só com o Bernardo, né? Não tínhamos planos de ter mais filhos, porque eu não tinha condição mais de ter mais filhos. Eu sou uma mulher saudável para gerar filhos, mas eu não tenho condição não tinha, né, condição por causa da pressão intracraniana de ter, porque eu passava muito mal, a pressão ficava alterada demais durante todo o processo dos 9 meses. Só que 2 anos e alguns meses depois, eu engravidei da Antonella. E foi um outro processo extremamente difícil. Só que algo assim sobrenatural aconteceu assim que a Antonella nasceu. A Antonella nasceu em abril e eu lembro que eu tinha um frasco de medicação em casa e durante
o processo de gravidez, gente, eu não podia tomar o remédio. Só que tanto na primeira quanto na segunda, o meu corpo não tolerava ficar sem o remédio. Então eu tive que lidar com a dor de ter que tomar aquele remédio, mesmo sabendo que aquilo ia fazer muito mal para a criança. Mas eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu tomava o remédio e tinha a possibilidade de gerar, né? De ficar minimamente saudável até o final, ou eu, né? Ou o contrário. Então, assim, foi muito turbulento, foi muito difícil. Mas quando a Antonella nasceu, eu lembro que restava um frasco de medicação aqui em casa e eu tomei aquela medicação e esqueci de comprar o remédio. E eu não podia ficar uma semana sem essa medicação porque eu passava muito mal. Né? Eu começava a sentir aqueles sintomas muito fortes e que me debilitavam muito. Eu ficava extremamente, assim, incapacitada. E aí eu comecei a esquecer, eu esqueci de comprar. Algum tempo, uns 15 dias depois, eu lembrei que eu precisava comprar o remédio, que eu estava sem. Mas aí eu comecei a ver que tinha algo diferente que estava acontecendo no meu corpo. Porque eu não sentia dor de cabeça, eu não sentia fraqueza, eu não tinha turvação visual, meu estômago não embrulhava mais, eu não sentia aquele desânimo que me abatia. Eu estava bem, eu estava saudável, eu estava cuidando das crianças super bem. E aí eu parei de comprar o remédio, e assim, eu resolvi não comprar mais o remédio. E aí os meses foram passando, o tempo foi passando, e eu não acreditava, eu não conseguia acreditar que eu estava curada, que o Senhor tinha me curado. Porque eu não tinha a mínima esperança, gente, eu confesso, eu não tinha expectativa que o Senhor fosse me curar um dia. Eu acreditava que eu ia viver para sempre com aquilo. Assim como os médicos me falaram, né, a minha neuro falou comigo, assim como ela apareceu, ela pode ir embora, ou você vai ter que acostumar a viver com isso para sempre. Então eu não tinha expectativa de cura. Eu nem orava, gente, pedindo o Senhor para me curar, né? Eu só agradeci o Senhor e eu procurava buscar um propósito naquela situação que eu vivia, né? Eu queria buscar em Deus. Eu sabia que Deus tinha um propósito. E eu tinha muito medo de magoar o coração do Senhor, né? Com a minha reclamação. E aí o tempo foi passando, né? Foi passando, a Antonella fez 1 aninho, eu sem tomar o remédio, e aí eu comecei a acreditar que o Senhor tinha me curado, que Deus tinha me curado. E para minha surpresa, a Antonella fez 1 ano e 2 meses, eu engravidei de novo. E essa gravidez foi a confirmação da cura do Senhor na minha vida, porque, né, eu tô com 5 meses de gestação e eu estou bem. Tudo que eu sinto são males de uma gestação de uma mulher saudável, né? Não tem aquele mal de enfermidade. E hoje eu relato, eu falo, eu professo, eu falo para todo mundo que o Senhor me curou. E a gravidez é a evidência da cura do Senhor na minha vida. Porque hoje, né, eu consigo cuidar das crianças, eu consigo cuidar da casa, eu consigo ter uma vida normal e uma vida saudável. Eu não sinto dor de cabeça, não sinto mais nada. Então foram 15 anos aproximadamente de dor, né? Mas hoje eu posso relatar e testemunhar que o Senhor, Ele me curou. E eu quero testificar que o que nós estamos gerando tem nome, milagre, né? E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O meu propósito, né, o propósito da minha enfermidade durou 15 anos. E eu vejo propósito nisso, porque a obra que o Senhor
tem para realizar começou há 15 anos atrás na minha vida. E para você que está ouvindo esse testemunho, eu quero dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nada dura para sempre, né? E tudo tem um propósito. A nossa dor tem um propósito, as enfermidades têm um propósito, tudo tem um propósito. E é esse o meu testemunho, amadas. Eu espero que vocês sejam edificadas com a minha história, assim como eu estou sendo edificada com a história de tantas mulheres que estão passando por aqui.